Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 144, obsessões e possessões, né? A questão é de número 46 agora, a Gênesis capítulo 14. Então, nós estamos tratando aqui na questão de número 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, as enfermidades resultam das imperfeições físicas. É preciso, como já dissemos no vídeo anterior, é preciso entender que Kardec aqui, ele dessa forma está dizendo justamente para que venhamos a compreender, né, o que sequencialmente ele aqui nos presenteia, dizendo: então, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que torna o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, né? A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Olha só, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Só que que nós sabemos que a obsessão ela decorre de uma imperfeição moral, sim, né? A obsessão ela decorre de uma imperfeição moral, porque foram aqueles atos, né, contrários aos desígnios das leis de Deus, né, na existência passada, ou às vezes até nesta mesmo, lá na infância, né, na mocidade. As pessoas, né, não pensam 10 vezes ou 2 vezes, não sei. Então, é natural que no fim da existência física dele, ele tenha ali do seu lado alguns obsessores que ele angariou naquela existência mesma. Como existe também os obsessores que ele angariou nas existências anteriores devido às imperfeições morais. Olha aqui, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. A obsessão, né? Então, bagunçou o coreto, mas sempre achou que estava certo. Mas fulano, você está metendo a mão na cumbuca, isso aí é contra as leis de Deus. Que contra as leis de Deus o quê? Você está ficando faraônico. Eu estou certo, né? Então, aquelas pessoas que roubam, né, os cofres públicos, aquelas pessoas que abusam do poder aqui na Terra, na atualidade, na verdade sempre foi assim, né? Aqui no mundo de provas e expiações. Então, por exemplo, um juiz, não acusando ninguém, é lógico, é só tentando mostrar. Um juiz que age por arbitrariedade, né? O que seria agir por arbitrariedade? Nesse caso, assim, um juiz. Às vezes por ódio, né? Porque existe muitos juízes que não gostam de pessoas, de usuários de drogas. Eu conheço essas histórias aqui na Terra. E por isso,
por não gostar dos usuários de drogas, eles agem assim, de acordo com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, essas pessoas, para os juízes, esses juízes que eu estou dizendo, não é todo mundo não, generalizando não, é esses juízes que são avessos a certos ao usuário de drogas. Então, o juiz ele nem pensa duas vezes, ele já passa a caneta ali no papel e já processa o caboclo a 20 anos de cadeia e pronto, acabou. Ele está agindo com arbitrariedade. Ele está usando o poder passageiro que ele tem, né? E está fazendo valer-se a força que ele tem, momentânea, porque logo ele desencarna daqui a alguns anos. E depois aquele indivíduo que ele acusou, que ele prendeu arbitrariamente, aquele indivíduo se torna um obsessor dele em outras existências, se aquele indivíduo não o perdoar. Agora, imagine só para você ver. Então, Kardec está dizendo, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Tá, mas só nós temos que voltar aqui, né? Nós temos que voltar um pouquinho. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, tá, mas por que as enfermidades decorrem da imperfeição física? Na causa, né, no princípio de toda causa, de todo efeito, no princípio de todo efeito, aliás, existe uma causa. Então é preciso entender que, mesmo no caso aqui que Kardec está dizendo, existe uma desgovernância moral, mental, que desorganiza e desestrutura todo o sistema imunológico da pessoa. Que é por esse motivo dessa desgovernância moral, mental, que se instala ali as enfermidades. É lógico que, nunca se esquecendo-se da lei de causa e efeito, ação e reação, e nunca se esquecendo-se de que nós nos encontramos num mundo de provas e expiações. Porque existe aquelas enfermidades, né, aquelas patologias que nós trazemos de vidas passadas, que eclode no organismo físico atual, as quais nós as classificamos e as entendemos como sendo proveniente de uma ação, reação, de uma prova, de uma expiação, mas e o princípio dessa enfermidade na existência passada? Será que essa enfermidade em vidas passadas ela não teve início, né? Ou melhor, essa enfermidade atual orgânica que está relacionado à lei de causa e efeito, ação e reação, será que ela não está relacionada também ao fator da desgovernância
da moral em vidas passadas e que, nesta existência, pelo fato da presença constante daquelas energias deletérias, daqueles espíritos obsessores, daqueles espíritos das trevas, ali, obviamente, desintegrando ou desintegrando mesmo o fluido vital do indivíduo, onde se instala aquela enfermidade. É lógico que existe certas patologias, a miopia, a surdez, a pessoa que nasce muda, paralítica, e outras doenças, né? Outras deficiências desse porte. Mas nós temos que entender também que para nascer nestas condições também, o princípio, a causa que leva a todos esses transtornos patológicos não deixa de ser obsessivo. Porque numa existência passada, sob a influência de um espírito obsessor de outras existências, um indivíduo, ele resolve dar um tiro no ouvido. Onde aquele projétil bate, né, acerta, por onde ele passa, ele destrói. Então ele destrói, aquele projétil, ele destrói áreas correspondentes à fala, a pessoa nasce mudo, ele pode nascer cego, surdo, ele pode nascer atrofiado, dependendo onde aquela bala destruiu na massa encefálica do indivíduo, que fica tudo registrado no perispírito, como sendo modelador da forma. Na próxima existência, a pessoa vai nascer, vai retornar ao corpo físico com todas aquelas sequelas. Pois bem, a pessoa retorna ao corpo físico com essas sequelas todas. Cego, mudo, surdo, nem paralítico. Mas a causa é um desvio moral que levou ele a contrair um obsessor, que por vezes esse obsessor levou ele a um suicídio, e esse suicídio culminou-se naquelas lesões todas que hoje ele traz no corpo físico. Então nós sabemos através da doutrina dos espíritos o poder que há em nossos pensamentos. De certa forma, muitas pessoas desconhecem o poder que possuem no pensamento. Muitas pessoas, às vezes, encontram hospitalizadas porque outras pessoas desintegraram o sistema imunológico dela, ou melhor, não, por outro lado. Muitas pessoas que odeiam certa pessoa, lançando aqueles ectoplasmas negativos todos sobre aquela pessoa, o que acontece? Vamos pensar assim.
1000 pessoas lançando ectoplasma negativo, né, em você. Esses ectoplasmas negativos chegam até você, se encontra você na imoralidade, né, na imoralidade. É óbvio que esses ectoplasmas eles vão se acoplar em você e ao se acoplar em você, esses ectoplasmas, eles ali eclodindo, vai aparecer diversos tipos de doenças. Doenças que fará com que você vá parar no hospital internado. Então observe para você ver aqueles pensamentos negativos que emitiram, né, sobre você, encontrando a tua imunologia baixa devido à tua imoralidade, eclodiu em diversos tipos de doenças, e essas doenças levou você a parar lá no hospital. E ali é preciso entender que ao ser internada, né, o internado, o que acontece? A tendência, se você ora, se você vigia, se você policia, pode até reverter o quadro, porque nós não podemos julgar o médico apenas como o único responsável pela a nossa cura física. Porque foi, né? Foi nós mesmos que nos nos enfermamos. Ou melhor, fomos nós mesmos que nos enfermamos. Então, se eu chego ao ponto de me enfermar, aí eu vou jogar a responsabilidade nas costas do médico? Aí o médico não consegue me recuperar, eu desencarno. Aí a minha família, por falta de compreensão dos desígnios das leis divinas, entra na justiça e processa o médico. Tá certo isso? A minha família vai estar contraindo débito para as próximas existências. Porque eu quem me desgracei com a minha saúde física, eu quem me destruí através da imoralidade. Por isso aqueles pensamentos negativos das pessoas se alojaram em mim e me levaram a uma parada cardíaca, né, um infarto, um AVC, o que muitas pessoas não sabem, que essas energias negativas são capazes de fazer tudo isso com as pessoas, né? Um obsessor, ele é capaz de, depois de muito tempo próximo à pessoa, levar a pessoa a um infarto, a uma parada cardíaca, a um derrame, a uma eclosão de uma úlcera varicose nas pernas, uma úlcera no estômago, no intestino, nos pulmões, pneumonia, um câncer em determinadas áreas do corpo, devido à imoralidade da pessoa. Essa baixa resistência da pessoa, essa energia, esse ectoplasma encontrando a pessoa na imoralidade, destrói a pessoa, destrói a resistência, destrói o corpo orgânico da pessoa, porque já encontra a pessoa sem imunologia nenhuma. Agora, se a pessoa corretamente encontra-se
trabalhando moralmente, corretamente, de acordo com os desígnios de Deus, essas energias chegam até essa pessoa. Só que, encontrando-se uma barreira de proteção, porque o bem vence o mal, sempre venceu. Então o que acontece? Essa proteção que essa pessoa possui desintegra esse ectoplasma negativo. Ele não adentra o sistema orgânico, nem perispiritual e nem espiritual da pessoa. Então é preciso ficar muito atento com relação a estas questões, né? Porque, como já dissemos aqui, e eu torno a repetir, praticamente 100% das enfermidades, das doenças, são provocadas por espíritos das trevas, por obsessores, por imoralidade. A baixa resistência, que nem sempre está incluído neste fator a prova e a expiação da pessoa. Nem sempre. E sim uma irresponsabilidade perante os desígnios das leis divinas. Por isso que Jesus nos disse, como já disse no outro vídeo, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Porque um órgão físico, por exemplo, o meu fígado, por exemplo, ele não vai se enfermar sozinho. Ele não vai se enfermar sozinho. Eu vou ter que comer, né? Eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que agir na guloseima, eu vou ter que beber, eu vou ter que fumar, eu vou ter que agir na imoralidade, eu vou ter que agredir o meu organismo físico com todas essas substâncias químicas e tóxicas. Cigarro, bebida, prostituição, né? Para depois eu contrair uma cirrose. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você está super enganado nesse sentido. Bom, vamos conversar então. Por que você está me dizendo que eu estou super enganado? Graças a Deus, se eu estiver, vamos conversar. Ah, Luiz, porque eu conheço uma pessoa, eu conheço uma criança que nasceu com cirrose hepática. Eu conheço uma criança que nasceu. Aí você me diz o seguinte, essa criança não bebeu e nem fumou, ela não prostituiu, ela não fez nada, porque ela nasceu. Assim que ela foi retirada do útero da mãe, já foi constatado depois de uns 6 meses que ela era portadora de uma cirrose hepática, né? Essa criança só tomou leite do peito da mãe, Luiz. Mas você está enxergando só a matéria física, né? Você não está enxergando o espírito ali, que em vidas passadas ele bebeu todas. Ele foi o cão chupando manga, perdão do termo. Então, como não deu tempo dele resgatar toda essa dívida da existência passada com relação à cirrose, ele retornou ao corpo físico trazendo resquícios da imoralidade praticada por ele em existência passada. Então, as pessoas com problemas hepáticos na atual existência e que nunca fez uso de bebida nenhuma, aquelas pessoas corretas, centradas, é porque em vidas passadas ele foi um
um manguaceiro, vou usar esse termo mesmo. Ele tomou todas na boca do gargalo. Você entendeu? Só que às vezes, por algum motivo, a idade às vezes não deu tempo, ele desencarnou e não deu tempo, né, de eclodir lá essa cirrose lá, ou ela eclodiu lá, mas pagou lá 50%, mas ficou mais 50% para trás, para a posteridade, aí reencarna e nesta existência ele já nasce com a cirrose hepática. E outras enfermidades todas que a pessoa já nasce com ela, é porque ele trouxe de vidas passadas. Não significa... Olha, tem crianças que nascem com bronquite, com asma. Tabagismo em vida passada. Asma, a espiritualidade nos diz que 90% das pessoas asmáticas, elas foram suicidas em vidas passadas, que se suicidaram com água, pularam em alguma represa, se suicidaram. Então aquela água ali nos broncos pulmonares, impedindo que os broncos pulmonares ali filtrasse, né, o oxigênio e tudo ali, bloqueado. A pessoa nas próximas existências, vão as 10 reencarnações nascendo dessa forma, com bronquite, com asma e com tudo quanto é coisa. Ei, mas essa doutrina esclarece. Vamos para o próximo vídeo.